Olá, meus amigos do Brasil, Europa e Estados Unidos. Eli Boda com mais uma podcast celebrando 15 anos da conversa entre educadores, essa série internacional bianual. E hoje essa podcast é muito especial, me remete à minha infância e também à jornada do nosso educador Rodrigo Nassif, que é compositor e músico. Bom dia ou boa Bo- tarde, Rodrigo? Boa tarde para ti, bom dia para mim, porque tu me dá bom dia aí e eu dou boa tarde daqui, né? Então pode ser os dois. Pode ser os dois. Está falando de onde? Eu estou aqui em Porto Alegre, né? Eu estou radicado em Porto Alegre fazem 16 ou 17 anos, agora estou me falhando bem, 17 anos agora, hoje. Esse ano Olha. fazem 17 anos. Oi, pessoal de Porto Alegre, aí, beijão. Teve alguns educadores que já participaram da nossa podcast. Rodrigo, eu vou pedir para te se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, quem te conhece também. Eu sou o Rodrigo Nassif, sou compositor e violonista. Tenho agora com o último lançamento entre EPs e álbuns completos, tenho 10 lançamentos como compositor. Sou vencedor de alguns prêmios aqui, entre eles o Prêmio Açorianos aqui como o melhor intérprete de música instrumental, que é considerado mais importante da região sul do Brasil. Tenho também aí alguns dos discos presentes em listas de melhores do ano em alguns lugares do mundo, aí, tanto aqui no Brasil nas listas do Carlos Calado quanto do Juarez Fonseca, quanto na revista Jazz Move de Paris, tanto quanto no 33 Things de Nova York, que também faz a lista de melhores lançamentos do ano, tanto quanto na lista do Dr. Jazz, que é o Brad Stone, que é o cara que tem lá em Albuquerque o programa dele, que elege os melhores do ano. Então tem aí uma carreira como compositor de música instrumental. Viajando o mundo, várias apresentações e sempre humilde, sempre receptivo com os amigos. Muito obrigada por participar, Rodrigo. Como que surgiu essa paixão pela música? Ou como que despertou para a composição? Eu acho que tivemos diversos momentos diferentes, né? Ele teve um primeiro momento que é o ambiente musical em casa. O meu pai, na juventude, tocou clarinete, a minha mãe cantou em coral, os meus irmãos, embora não tenham desenvolvido proeficiência em nenhum instrumento, eram bastante envolvidos, assim, ativamente ouvindo música. Então me foi ensinado desde pequeno que ouvir música era uma atividade que tu fazia com atenção plena, né? Quando a gente botava um disco para ouvir, meu pai dizia assim, ó, ouve como é que esse baixo faz aqui, só o baixo agora, ó. Ouve agora só essa bateria, ouve só esse sopro. Ouve aqui com teu pai aqui esse disco aqui do Miles Davis, olha o que ele está fazendo com o trompete, olha que agudo, olha isso, olha aquilo. Então a escuta era uma coisa muito participativa, não era uma coisa passiva, era uma coisa que a gente estava envolvido ativamente, assim, sentindo e pensando. Esse foi um primeiro momento. Mas eu não despertei para música enquanto criança. Eu tinha outros interesses que estavam assim mais ativos nesse momento. Mas aí veio a adolescência. E devido à minha falta de habilidade com todo e qualquer esporte, terminou virando aquela coisa que no ensino médio, né, no dito cujo segundo grau, a gente tinha que, né, algum modo de te enturmar. E quando eu fui estudar na nave, em Passo Fundo, tinha um grande amigo, que ainda mora lá em Passo Fundo, que é o André Zito. E ele tinha uma namorada, que era a Liliana, que o irmão dela me ensinou alguns acordes, o Lúcio, daí o meu primo me ensinou alguns outros acordes, eu fui aprendendo aqueles acordes primeiro no contrabaixo, também o Nelson Ferrão, nosso amigo, que também era bem mais envolvido, já tocava em banda quando a gente. Isso aí quando a gente tinha uns 13, 14 anos, né? E aí eu fui aprendendo aqui, ali, meio sem compromisso, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e depois apareceu uma coisa que era o circuito de rock, que era aí um precursor desses concursos aí de bandas. E aí eu fiz duas músicas que eu tocava e cantava, e ganhamos a etapa regional. Foi bem curioso. E aí sim foi, né, uma coisa mais assim, tipo, pô,
ganhei um concurso que tinha, sei lá, 20 e poucas bandas inscritas, e eu terminei ganhando. Então aí que meu pai se convenceu que ele tinha que me dar um violão e uma guitarra. Olha só. Porque até então eu só tocava com instrumentos emprestados, assim, mas daí a gente ganhou uns elogios na Zero Hora, que era o principal jornal da época, né? E aí o cara que escrevia para a Zero Hora, que era o Marcelo Ferla, dizia assim: olha, muito criativo, né? Embora bastante jovens, mas escreveu umas coisas assim. Mas aí teve uma coisa que foi bastante diferente, assim, dentro dessas histórias de músicos, que foi o seguinte, que foi meu pai chegou para mim e disse assim: olha, meu filho, já que tu está gostando, então, tanto, assim, desse teu envolvimento, por que tu não vai fazer uma faculdade de música? Aprender a ler, escrever música, virar músico sério, assim, de verdade mesmo. Porque, assim, tá divertido esse negócio das bandas e tal, mas se tu quiser continuar, seria melhor se tu aprendesse tudo que tu pudesse. E aí, bem nesse ano, o PF abriu a primeira turma do bacharelado em violão. Fui o primeiro aluno daí, Olha só. do bacharelado em violão. Fui Que o legal. primeiro inscrito. E aí fiquei, durante aquele tempo da faculdade, tocando para o grupo da faculdade, um período de aprendizado muito intenso, né? Eu tocando para o grupo de teatro da faculdade. Depois eu fiquei, dava aula particular, e logo que eu me formei eu comecei a dar aula no ensino médio do GAR, aula de música. Aí eu fiquei acho que 2 anos e meio, assim, e minhas atividades principais era dar aulas, Então, né? professor Rodrigo Nassif, hã? Sim, 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 e E eu foi lembro muito cativante o teu trabalho, mesmo quando eu era, tá falando na época da escola, adolescência, eu lembro que a minha turma, todo mundo saía da aula e queria saber onde é que estava o Rodrigo para a gente escutar ah, ele tocar violão. Eu não sei, ele nem sabe disso, eu acho, mas a gente não, andava procurando onde estava o Rodrigo. não, Muito legal. E não, daí, como foi essa experiência de professor de ensinar música? É uma experiência difícil? olha, só quem já fez isso para saber os obstáculos que existem, né, nessa atividade. É uma experiência tipo paternidade, assim, tu contar, não adianta tu ficar contando, é a mesma coisa aí de entrar numa sala de aula e enfrentar 25 adolescentes, assim, com o que tu tem que falar, que não é uma coisa, até tu não ter um A mais B, um mais um igual a 2, para provar para eles que aquilo lá é muito importante para a vida deles, saber apreciar a arte, saber ver um filme, saber ler um livro, consumir cultura, desenvolver um senso crítico. Então essas coisas foram desafios enormes, e eu considero que mais que tudo que foram coisas que ajudaram a formar o meu caráter, me ajudaram a crescer como ser humano. Eu dar aulas, e quase num período quase integral, porque, sei lá, uma metade do pessoal que estudava lá terminou virando meu aluno de aula particular do instrumento. Então foi um período que eu estava muito envolvido. Aí veio uma reviravolta do destino, que eu fui fazer aula por conta de um edital de violão solo que tinha em Porto Alegre. Eu morava em Passo Fundo, que era para tocar peças de Bach no Teatro São Pedro, no foyer do Teatro São Pedro. E daí, para minha surpresa, o meu CD que eu enviei passou. Eu enviei meio assim, vai que passa, né? E eu enviei e foi classificado, então, para o musical Petropar. E era um cachê muito relevante, assim, significativo. E aí poxa vida, eu preciso firmar esse repertório com alguém antes de apresentar ao vivo, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí, nos primórdios da internet, isso aí foi 2004, acho, 2005, 2005. E aí eu achei o professor Eduardo Isaac, sumidade aí do mundo do violão solo aqui, que mora numa cidade aqui perto, mais ou menos perto da América Latina, que é Paraná, capital da província de Entre Rios, Argentina. E aí me toquei para lá, peguei uma licença ali do GAR, e me toquei para lá para eu fazer aula. E aí eu fiz 2 dias de aula particular com ele, foi uma coisa chocante, assim, a quantia de coisa que ele me ensinou. E aí ele me disse assim: volta aqui antes de ir embora. Eu não me lembro bem se era no outro dia de manhã, uma coisa assim. E aí quando eu voltei lá, ele disse assim: eu tenho um convite para ti, eu tenho uma bolsa de estudo para te estudar comigo sem pagar. Olha.
uma bolsa de mestrado, tu tem faculdade, né? E eu tenho uma bolsa de performance em violão, só que tu vai ter que largar tudo a tua vida lá e morar em Buenos Aires. Mas é uma bolsa que conta com ajuda de custo e vai ser uma tremenda experiência para ti. Tu é bastante jovem. Eu fiquei muito indeciso, mas estava, né, vivendo um período mais ou menos estável como professor. Mas aí eu fui. Aí Parabéns, eu larguei corajoso. tudo, eu larguei tudo e fui. E aí foi fantástico, né? Porque eu fiquei 2 anos como bolsista em uma cidade maravilhosa, que é uma cidade super cosmopolita, né? Eu até brinco com o pessoal que eu fiz o caminho totalmente inverso. Às vezes o pessoal vem sair de Passo Fundo, vem morar em Porto Alegre, e aí vai para outra cidade maior, para outro país, né? Vão escalonando, né? Eu fiz o contrário, saí direto de Passo Fundo para Buenos Aires, que era já era aquela parafernália, a cidade, sempre foi, né? Sei lá quantas centenas de anos. E lá fiquei 2 anos estudando como bolsista dele. Aí eu voltei para o Brasil, estava um pouco indeciso sobre o que fazer, e aí, de novo, lá em Passo Fundo, o Evandro Lazarotto estava abrindo um selo dele, selo Café com Leite, e ele me disse assim, vamos gravar um material inédito, se tu tiver, e a gente reparte os lucros do CD, se a gente tiver, né, um disco de CD. Se a gente fizer um CD com todos esses temas. E a gente fez o CD e também outro acaso, muito acaso, assim. Então vamos inscrever esse teu CD no Prêmio Açorianos. Aí a gente inscreveu, classificou e ganhou também. Parabéns. E aí eu pensei que valia muito a pena ser compositor, né? Porque o primeiro disco já tinha ganho, né? Só com temas autorais já tinha ganho o prêmio de melhor intérprete instrumental. E aí fiz um segundo CD totalmente autoral, que daí entrou na lista da revista Bravo de 100 melhores discos do século XXI, extinta revista Bravo, que tinha muita moral na época. E aí foi. E aí a gente começou a conseguir patrocínio para gravar os discos, né? Mesmo sem lei de incentivo à cultura, nada, patrocínio direto, as pessoas patrocinando ali mesmo pelo marketing direto. Então, e aí a coisa começou a andar, e desde 2014, então eu montei um grupo, né, para ter mais riqueza nos arranjos. Primeiro era um quarteto, terminou saindo o nosso violonista base, então do grupo original ainda tem eu e o Leandro Schirmer, né, que é o nosso baterista. E aí, para substituir o Samuel, que ficou 9 anos junto com a gente, entrou agora o Juliano Pereira. É muito bom ter o grupo porque aumenta muito a paleta, né, de sonoridades, de colorido sonoro e ganha muito em swing, as pessoas conseguem até dar uma dançadinha no show. Então é um barato porque a gente vê que as pessoas gostam muito mesmo, né? E aí é onde a gente mais tem feito show no Brasil, em São Paulo. Ano passado, por exemplo, a gente fez 16 shows em São Paulo, em Araraquara, Santos, Presidente Prudente, me falha a memória agora, Birigui, São Carlos, enfim, todo o interior de São Paulo é onde a gente mais vai. E aqui em Porto Alegre também, né? E como que alguém faz para contactar para show aula? Eu acredito que você não dá mais, né? Aula particular? Ainda dou aula assim. Ainda dá aula. E se alguém quiser o teu contato, Rodrigo, qual a melhor maneira? Pode falar comigo ou pelo WhatsApp, se tiver preferência, 51996087482, ou se preferir pelo Instagram, Rodrigo Nassif Trio, ou pelo Facebook, os três eu uso, assim, normal. E agora a gente tem, não dou muitas aulas, né? Eu sempre procuro manter um número pequeno de alunos para não atrapalhar muito a venda dos shows Uhum. e a promoção sempre do material inédito, né? Como a gente está promovendo agora esse clipe que a gente rodou aqui em 2000 e entre indas e vindas teve um contrato que eu assinei com uma multinacional que era a Virgin e que é parte do grupo Universal, e essas que fazem filmes e tem conglomerado de mídia, Uhum. etc. E agora não estou mais com eles, estou independente de novo, estou gostando muito de ter voltado a ser músico independente. Estou achando muito bom ter voltado para cena independente. E a gente tem agora esse clipe que chama Pegando Estrelas. Nós vamos rodar aqui no finalzinho do nosso podcast. Segura aí, pessoal, para É, escutar. Ah,
fala um pouco antes de chegar no Pegando Estrelas, que nós vamos fechar aqui. Eu vi nas mídias que você escreveu uma melodia Ainda Estou Aqui e teve uma outra que também surgiu uma série a partir do livro. Conta um pouquinho para nós. Da onde vem a inspiração? Em primeiro lugar, da onde vem a inspiração do Rodrigo Nassif e depois um pouquinho mais sobre Ainda Estou Aqui. A gente termina, quem termina compondo bastante, eu faço, sei lá, quase uma música por dia, sabe? Mas aí resistem 10 no final do ano. As outras 350 eu acho que não tão boas e termino desgravando, né? Tirando do rascunho ali do celular. Mas dessas, uma que eu faço por dia, gravo e depois fico alguns dias ouvindo aquela que eu gravei para ver se ela me agrada. Se ela merece Olha. um anjo, se tem ideias que cabem ali dentro ou não, né? E no primeiro dia, o primeiro disco que eu gravei, que se chamava, que tinha o meu nome simplesmente, que era Rodrigo Nassif, o nome do disco Rodrigo Nassif. E esse disco eu fiquei muito inspirado pelo 100 Anos de Solidão. Muito. Eu nunca tinha lido ele, eu li num inverno muito chuvoso lá na Praia do Cassino, e eu fiquei chocado com a falta de limites dos personagens, assim, e aquilo me deixou muito inspirado, porque parece uma coisa estranha, né? Mas o músico, o compositor, ele vive num mundo cheio de regras, porque a música é uma coisa que é extremamente ordenada para ela não ser ruído simples. É a única diferença que tem entre um freio de ônibus na rua, guinchando na avenida, um freio de trem assoprando na avenida e uma melodia de uma flauta é que a melodia da flauta está organizada. Porque os ruídos que poderiam ser música estão todos soltos aí pelo mundo. Tem uma pessoa que fala com sotaque que canta, uma pessoa aí que mora nos Estados Unidos fala com um sotaque que aquela pessoa parece que está cantando uma música folk, né? Uhum. O outro fala com um sotaque que parece que está cantando um hip hop. É uma coisa assim, o sotaque já traz, né, na prosódia essa musicalidade. Mas a leitura é uma coisa que funciona muito bem para mim, porque geralmente o que tem na literatura, ou pelo menos em livros como o Cem de Solidão, eles não terem limite nenhum. Então, para quem tá sempre dentro de um mundo cheio de regras, aquele desregramento daquelas pessoas foi uma coisa muito inspiradora. Porque eu pensei, olha só que pessoas mais sanguíneas, né? Essas pessoas assim não pensam muito que nem eu, elas pegam e fazem um monte de coisa. Porque quando tu fica um tempão estudando teoria musical, tu fica um pouco sofrido para ti, tu dar a cara a tapa e fazer o teu material, sabe? É uma Uhum. coisa, tu tem que assimilar aquele antes feito do que perfeito. E às vezes a pessoa é muito, muito obsessiva com os detalhes, a pessoa termina não conseguindo ser compositor, né? Eu acredito que as pessoas que são muito afeitas, assim, ainda essa parte do regramento da música ou daquela parte que está ligada diretamente a isso, porque hoje em dia não, hoje em dia o meu método de trabalho é o contrário, eu componho primeiro e vou na emoção e depois eu analiso e vejo o que eu estou fazendo. Uhum. Primeiro eu deixo fluir. E então isso aí aconteceu também com Ainda Estou Aqui. Eu ganhei o livro, né, numa festa de aniversário e é um livro fantástico, né? O estilo do Marcelo Rubens Paiva, a escrita dele é uma escrita muito rápida. A gente lê aquilo assim quase que folheando e não foi fechar o livro, pegar o Fluiu. violão e já saiu a música pronto. Nem todas são assim. Algumas duram muito tempo até eu achar uma continuação que me satisfaça. Então elas ficam ali, às vezes eu pego um pedaço de uma e junto com a outra. Às vezes é uma pessoa que fala com um sotaque engraçado, que eu pego o sotaque daquela pessoa e boto numa música. Ou às vezes é uma parte que eu penso e não é para o meu instrumento, é para a bateria. Às vezes é uma coisa, então assim, a gente vai juntando as ideias como pecinhas e depois vai montando elas, né? Que tem essa parte super importante, né, do processo musical, que é a estruturação das ideias.
Olha, eu vou fazer um comentário aqui que o Nassif ele tem rigorosidade metódica, tem arte, inspiração, então é impressionante. Agora eu vou ficar com medo de conversar próximo de ti, sair um Não precisa, fiasco. não precisa. O artista ele está sempre, né, sensível e aberto ao mundo. Um livro pode te inspirar, um sotaque. Achei incrível, Rodrigo, muito legal. E para o pessoal que está ouvindo, você tem uma experiência muito rica. Vamos falar um momento que te marcou assim, durante essa carreira, esse tempo todo. Me conta uma coisa que te marcou profundamente. Na vida profissional, É. eu tenho alguns momentos assim eu tenho, sei lá, posso enumerar alguns. Primeiro, antes de sonhando com o palco, ter ganho esse concurso lá de bandas, né, que era o circuito de rock. Isso aí foi uma primeira coisa que foi chocante para mim. Segundo momento que eu fiquei muito impactado positivamente. Então, o segundo momento foi quando o Eduardo Isaac me convidou para estudar com uma bolsa de estudo, que é um cara super consagrado no mundo inteiro. Então, eu pensei, poxa, esse cara está me convidando, né? Então, algum talento eu devo ter além do estudo, né? O terceiro momento, quando eu ganhei o prêmio Açorianos. E aí, acho que depois, em quarto lugar, quando eu fui tocar em Nova York, e o Matthew Garrison, que era ex-baixista do Herbie Hancock, veio me dar os parabéns. Esse aí tá no Instagram para quem quiser ver. E um cara famoso no mundo todo, capa de revistas, né, de música, assim, todas chamando ele de super, 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 e ele veio me dar os parabéns depois do show que eu fiz na casa dele, que chama Shapeshifter Lab, que agora está no Brooklyn, e ele veio e me deu um parabéns, aquilo foi uma coisa tão legal, assim, para mim que eu não conseguia parar de rir, assim, até a minha companheira lá, a Marcela, gravou o vídeo, e eu só falo assim, sabe? Eu não Foi conseguia parar muito de rir. Eu só, intenso. eu só falava para a câmera e dizia assim, Matthew Garrison, olha, ouçam o que ele está dizendo, ele está falando bem de mim, assim, mas eu só ria, né? Isso aí acredito que foram coisas bem, bem marcantes. Também são alguns momentos. A gente lançou na última época que existia ainda download, que as pessoas faziam download de músicas. A gente ficou em primeiro lugar na loja da Apple Store durante 45 dias na categoria de música instrumental em todo o Brasil. Que Isso legal, Rodrigo. aí foi uma coisa bem, bem assim, deu um incentivo, foi uma motivação muito grande isso. Eu acredito. Pessoal, nossa podcast tem tempo limitado. Foi um prazer. Obrigado por arrumar um tempinho para conversar com a gente, mas eu Mas quero encerrar com a tua melodia. Rodrigo, dá uma mensagem rapidinha para o pessoal que está te escutando agora. eu queria agradecer primeiro para ti, né? Obrigado pelo convite. E ouçam todos e vejam, né, o clipe da música Pegando Estrelas, que é uma música que eu fiz inspirada num momento com o meu guri no colo, quando ele tinha 9 meses de idade. E ela é um clipe que o Daniel de Almeida caprichou assim. Olha, vocês precisam conferir esse trabalho. E ele é um arranjo que tem flauta transversal, tem melotron com viola, violino, cello, dois pianos. Então é uma música que tá bem com um arranjo bastante completo, por assim dizer. Ok, então vamos lá, pessoal. Um abraço. Vou deixar a música aqui e até a próxima podcast. Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Imagina.